Começando mais um Troféu Cocô, eu sou o Doug Bezerra, este é o episódio 68. Estou aqui com André Roca. Eu vou falar pra você, se você não ouviu o episódio passado, você precisa ouvir, viu? Puta que pariu. Se você acha que você já foi humilhado quando era criança, volta lá. E testemunhe dos piores traumas de quando você é criança. Que é você falar sobre, sei lá, sexualidade ou sobre seu órgão genital com seu pai. Nossa, cara, sério. Esse assunto lá em casa sempre foi muito constrangedor, assim, mas... Nossa. Não tinha muita barreira lá em casa, não, tá? Minha mãe abordava esses assuntos, assim, ela não tinha essa coisa. Abordava? Era constrangedor, mas ela abordava, ela não tinha... Meu pai também não tinha nenhuma reserva, assim. Nossa. Inclusive, eu acho que tratava até aberto demais, tá? Pra ser honesto, assim, pensando aqui. Caralho, sério? Talvez. Troféu Cocô, esse programa de react de histórias aqui, nossos ouvintes mandam pro WhatsApp, que é o 11 9 45 47 3377. Inclusive, você pode usar o chatdireto.com/frango fino, que você cai direto no nosso WhatsApp. O chat direto foi idealizado aí pelo nosso ouvinte, Roca, o Juan Lourenço. Olha aí, cara. Ele que criou aí pra gente. Eu não faço ideia do que é isso. Depois digita aí, chatdireto.com/frango fino. Vai abrir o WhatsApp web aí, já na continha do Frango Fino, você manda direto. Ou então você pode escrever um e-mail pra gente também, frangofinopodcast@gmail.com. Você pode mandar áudio, pode mandar texto também. Fica à vontade para pedir o seu anonimato, para ficar que nem o programa anterior aí. Você nem imagina quem foi que mandou essa história. Foi uma pessoa de verdade. Foi. Isso é fato, tá? Isso é fato. Isso sempre é. Não é aquele... Não vou falar, Roca. Para de me provocar. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Vocês já descobriram, né? Vocês já descobriram. Você já reparou que polo comum sempre sobra um pano, assim, fica meio largona demais, a gola dá aquela desabada, sabe? Parece que, não sei, nunca cai bem. Agora, imagina uma polo com caimento certo, tecido tecnológico e gola firme o dia todo. Você sim já sabe do que eu tô falando dela, a polo da Insider. Ela veste ajustado, valoriza seu visual ali e te deixa bem arrumado sem esforço. Mano, é tecnologia que veste bem de verdade. E se liga, tô falando aqui ao longo do mês, mas vale sempre lembrar, Setembrão é o mês do cliente, você garante até 50% off, somando os descontos do site com o cupom Frango Fino. Clica no link que tá na descrição do episódio que o cupom já vai automático pro seu carrinho, que aí você aproveita até 50% off em todo o site da Insider e ainda apoia o Frango Fino, esse podcast que você conhece e ama. Olha só, Roca, hoje a história vem diretamente do Japão, de uma ouvinte que eu já considero até amiga minha, porque ela chegou aqui no Frango Fino, o caminho que ela fez, Kaori, se eu tiver errado me corrija nos comentários, tá? Mas o pai dela era da área de design, aí, ilustração, design, publicitário, e ele era muito fã do Doug Lira. E ele trabalhava em casa ouvindo o Pauta Livre News. Caramba. Em algum momento ele chegou no Frango Fino e ela, como ele trabalhava em casa, ele ouvia não no fone, ele deixava na caixinha de som. E ela foi ouvindo e hoje em dia ela é ouvinte do Frango Fino. Então ela ouve a gente desde criança, assim. Que foda, cara. Sabe? Que foda. Muito legal. Que inclusive me lembrou de que a gente precisa gravar um Troféu Cocô for Kids aqui. Porque... Pra sua filha. Pra minha filha que fica perguntando. Cara, toda semana elas vêm perguntar. E a história? Foi hoje? Foi o quê, papai? Tem algumas que eu preciso mentir. Que vocês mandam uma história que, pelo amor de Deus, né? Aí eu tenho que falar, não. Que nem episódio passado. Roca, eu acho que essa história dá pra mostrar pra elas. Ah, é? É. Então o papai vai tentar falar pouco palavrão, porque o papai é muito boca suja. Então o papai vai tentar segurar aqui o papai. Para todas as crianças. Vamos ser kids friendly aqui. Vamos tentar pegar, né? Então, Lulu e Lelê, esse aqui, programa pra vocês, tá? Vou tentar falar caramba em vez de... Dino! Você bipa aí, tá?
Você bem que a Lele uma... andou falando palavrão na escola, né? É. Então, Papai Lele, ficou ó. sabendo disso aí, né? É. Então uma cadeirada nas costas, tô brincando. Inclusive, cara, eu fiquei com muita dor no coração, que eu dei uma caguetada na Helena, cara, no final de semana que eu fui pra sua casa, que ela arranhou a parte de trás do seu banco do carro. É verdade. O Doug, na maior inocência, falando, ai, quem desenhou aqui? É que eu achei, Roca, que a Misha já tinha caído, entendeu? Eu não achei que, tipo, não, o Roca viu, né? Eu não achei que, assim... e aqui, deixa eu explicar pros ouvintes. Seguinte, o Roca tem 2 filhas, a Luísa de 12 e a Helena de 9, é isso, Roca? Não, a Helena é de 10. A Helena tem 10 já. Tem 10, são 2 anos de diferença. Tá, então a Helena tem 10. E aí, eu fui visitar o Roca lá em Londrina, finais de semanas atrás aí, e a hora que a gente, essa coisa, né, entramos no carro, entrou ele dirigindo, a Duda, que é a esposa dele, do lado dele, eu atrás, junto com as meninas do banco de trás ali. A hora que eu sentei, a Irina gosta de ficar perto de mim ali, ela fica no meio, geralmente, né? A hora que eu sentei atrás do Roca, eu vi tinha uma Capela Sistina desenhada na parte de trás do meu banco. Tudo desenhado cavucado com, sei lá, com alguma coisa pontiaguda. Eu acho que ela usou... O que ela usou? Nem lembro. Ela falou que... A Luísa falou o que ela usou. Nem lembro. Graveto, sei lá, cara, não lembro. Acho que era graveto, acho que era. E só explicando, o Roca, o banco do carro do Roca é de couro. Então ela arranhou o couro todinho com graveto. Não, e foi da hora que o Douglas falou, que bonitinha essa Capela Sistina aqui, ó. Esse quadrinho aqui esse painel aqui essa capa do Homem-Aranha da primeira edição. Esse desenho do Dragon Ball cheio de Ashura. Aí eu falei... Dino? Eu já fiquei puto, né? Aí eu falei... Dino. Bipa aí. Poxa vida, sacola, né? Aí eu fui brigar com ela. Aí o Doug... Não, mas peraí, não, calma, não dá pra sair. Se passar um cuspe aqui, né? Nem tá tão... O desenho nem é tão bonito. Aí já começou... Eu falei pra ela, falei baixinho, falei, cara, foi mal, não sabia, achei que ele já sabia. Ela ficou assim, toda tristinha, Lelê, desculpa, tá? Desculpa, tio. Aí eu falei, vai, desce. A Luísa não ajudou, tá? A Luísa também foi lá e caguetou, tá? É verdade, então, é verdade. Aí eu fiquei puto, eu falei, desce, agora você vai a pé. Aí a gente foi, ela foi a pé, foi de ônibus. Mas vamos lá, história da Kaori Matsumoto. Roca, história de criança, tá? Vamos lá. Olha aí. Oi, pessoal do Frango Fino. Meu nome é Kaori, eu tenho 26 anos e moro em Osaka, no Japão. Mas a minha história de Troféu Cocô se passa na queridíssima Vila Diva, na região da Sapopemba, zona leste de São Paulo. Quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, eu estudava numa escola meio várzea, assim, como todas as escolas públicas da periferia, né? Só que eu assinava o pacote Plus e voltava de perua pra casa. Olha aí, cara. A Kaori, realmente é o pacote Plus, concordo. Mas a Kaori, Roca, ela é da fase do vai e volta. Você chegou a conhecer essa fase do vai e volta? Do volta. Né? Que era uma campanha da prefeitura aqui de São Paulo. Ou talvez depois o governo do estado abraçou. Mas no princípio era da prefeitura de São Paulo aqui, que pagava perua escolar para os alunos que moravam longe, né? Exatamente. Da escola. Então, ela era um pobrinho premium aí, afinal de contas estava ali tava na escola pública, mas voltava para casa de perua, mas era mais ou menos porque era de graça, né? Mais acessível. Ou então, não sei, porque ela não menciona, né? Pode ser o vai e volta, que como você falou, né? Era bem, dependendo da região que você morasse, tinha essa opção. Ou os pais dela pagavam a perua, porque assim... A perua, apesar de ser uma coisa meio de luxo, só que assim, tinha umas peruas que eram um pouco mais barata, que, bicho, a perua ela rodava mais que o Parque Dom Pedro. Pra quem conhece, que é de São Paulo, tipo assim, ó, vocês estudam em Itaquera. A perua vai buscar a criança lá na Barra Funda, e ele vem voltando, entendeu? Barra Funda, Parque Dom Pedro, Tatuapé, até pra... Mano, aí quando tem superlotação de 500 crianças na perua, aí deixa na escola.
Mas é isso, tipo, era uma perua que roda o bairro inteiro, praticamente, assim. E aí essa era talvez um pouco mais barato. Eu já fui assim, né? Você já foi de perua? Fase de perua. Nossa, cara. Eu já contei aqui no Frango Fino, mas eu acho que de repente vale a pena contar de novo. Foi o seguinte... É porque a gente estudava lá no Gabriel, né? Gabriel Prestes lá em Pirituba, escola pública também e tal. Isso foi lá pra 3ª série. Cara, a gente... 3ª, 4ª série. A gente andava... A gente tá até conversando sobre isso, né, Roca? Quando a gente se viu recentemente. A gente andava meia hora até a escola. Dava meia hora, Roca, de caminhada ali. Não era pouca coisa. Atravessava a Avenida Mutinga ali. Mais de uma avenida, sacou? A gente tava até conversando sobre isso, eu tava refletindo sobre isso antes, porque a impressão que eu tinha é de que não era tão distante. Aí esses dias eu fiz o caminho na cabeça e eu falei, cara, era muito longe. Era muito uma criança longe, de 10 anos de idade, mas ok. Outros tempos, talvez, enfim, né? E aí, Roca, teve um dia que no caminho abriu uma loja de fliperama. Não sei se você vai lembrar. É o diabo, né? Loja, o diabo coloca, cara, essas coisas no caminho. Nossa, assim. E é proposital, tá? O cara poderia abrir o fliperama em qualquer outro lugar, mas ele sabe. Não, ele sabe. O diabo é ardiloso. Ele sabe. Ó, inclusive é um lugar tão estratégico que é pra pegar criança e office boy. Porque era do lado do cartório. Nossa senhora. E office boy naquela época não saía do cartório. Não saía do cartório, do cartório. Então, assim, foi estratégico, foi pensado. E aí, no caminho de volta, Roca, entrei nesse fliperama pra dar uma olhadinha. Só que, assim como a esteira e o cochilinho da manhã pra dar aquela esticada, pra você dar aquela esticadinha no soninho de 10 minutos que vira 2 segundos, dentro do fliperama o tempo e espaço, ele é relativo. Ele é relativo. Ele é um cara. É relativo. É o Gravidade, né? Isso. É o Interestelar. É o Interestelar. Você tá lá no buraco negro, você tá ali no disco. O que é o disco? Singularidade. Você tá na singularidade. Isso, exatamente, cara. Você passou 5 minutos lá dentro, o Niki passou 3 horas já. Lá do lado de fora. E foi isso que aconteceu. Eu entrei, eu não tinha ficha. Não tinha dinheiro pra comprar ficha nem nada. E eu apenas fiquei olhando as pessoas jogarem Street Fighter e Street Fighter vs X-Men, sabe? Nossa. The King, sabe? E aquelas cores, né, cara? Aquilo pra pegar uma criança, irmão. Me pegou. E assim, detalhe, caro ouvinte, porque assim, talvez você tenha tido uma experiência de fliperama mais premium, né? Mais gourmet, que é um Hot Zone, um Playland. Né? No shopping, bacaninha. Cara, esse fliperama de bairro, você dividir esse espaço com um homem, um adulto médio, duvidoso, fumante, com uma cicatriz no rosto, que gosta, por um acaso, de jogar The King of Fighters. E era isso, cara. Tipo assim, de toda... Não tinha... Assim, fliperama de bairro não tem preconceito, entendeu? Se você puxou 15 anos de cadeia, você pode jogar um Street Fighter lá, né? Ué... você pode... Você já cumpriu? Você já cumpriu o que você devia com a sociedade, André Roca? Exatamente. Por que você não vai amedrontar uma criança de 10 anos de idade que tava ganhando o jogo? Você não vai colocar uma ficha, vai derrotar ele, humilhando ele ao ponto dele sair chorando porque tava próximo de chegar no chefão. Ué, exatamente. Qual que é o problema? Não é porque você vai pegar e colocar uma arma com numeração raspada em cima do arcade pra facilitar seu movimento em frente a uma criança de 10 anos e humilhar ele com o Zangief. Só dando um soquinho no canto, assim. Isso. Não é por causa disso, entendeu? Você já cumpriu. Fazer ele perder a ficha dele. Você já cumpriu seu dever com a sociedade. Você não precisa disso, não precisa, só tá se divertindo. Fliperama de bairro é isso, tá? E aí, Rock, é isso. O tempo ele é relativo dentro do fliperama. Não tinha um relógio dentro do fliperama. Eu entrei, quando eu percebi que eu tinha que sair, eu saí. Quando eu vi, já... Seu irmão já tinha filho, já, né? Já tava... Foi semana passada que eu saí. Você só tava esperando o cara terminar o último chefão do X-Men vs Street Fighter
Eu falei, nossa, Nick. Eu saí. Foi semana passada isso. Só que essa história aconteceu semana passada. Caralho. Cara, aí o que aconteceu? Voltei pra casa a milhão, né? Desesperado, Nossa porque senhora. assim, minha mãe falava, ok, meu filho ir pra escola sozinho, mas assim, eu sei quanto tempo leva pra ele sair de lá, eu chegar aqui, sei o horário que ele sai. Enfim, eu cheguei em casa, minha mãe já tava no portão com o chinelo na mão, né? Aí eu fico imaginando você voltando pra casa com toda a naturalidade. Assim, tentando, né? Tipo assim, ué, mãe, por que a senhora está com um cabo de vassoura segurando na porta? Só porque era pra ter voltado assim que eu voltei 9h30? Ah, mãe, por favor, né? Aí eu cheguei, mãe, no portão, meu filho, o que foi? Falei, mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu tava voltando e aí eu percebi um homem me seguindo. Não! Usei essa. Agora eu lembrei dessa história. Eu usei essa, Roca. Eu falei, não. Caralho, velho. Percebi um homem me seguindo. Aí que eu fiz? Aí tinha uma farmácia lá na esquina de casa, né? Não, entrei na Nossa, farmácia. você é muito... E Roca, Queria muito falar um palavrão, mas não posso. Roca, olhando nos olhos dela, assim, ó. Meu Deus, coitada da tia Mentindo pra Madalena. dona Madalena. Lelê, Lulu, não façam isso, hein? Não façam isso, não façam pode isso, fazer, filha. tá? Aí, você vai mostrar pra ela esse programa mesmo? Tem certeza, Roca? Não sei, tô começando a ter dúvida. Talvez mostre uns trechos. Aí eu olhei, mãe. Aí eu fiquei lá dentro da farmácia, esperando ele ir embora e tal. E a hora que ele sumiu. Nossa, você sumonou a gangue do palhaço, né? Você falou, mãe, Tipo isso. tinha uma perua com os palhaços rodando. Meu filho do céu, que perigo. A mãe não queria deixar vocês sozinha. Seu pai falou que é tudo bem, eu vou brigar com ele. Eu vou te colocar na perua. Caralho, você ganhou uma perua, mano. Pra você ver, Roca, a mentira compensa. Não vou mostrar pra ela nem fudendo. Esse programa. A mentira compensa. Não compensa. Compensa pouco, mas Passei. não compensa. Passei um ano inteirinho, Roca, indo de perua pra escola. Chegava, Roca, eu chegava na escola, cabelinho molhado. Chegava assim, pessoal, cabelinho molhadinho, assim, Cabelinho ó, cheirinho de sabonete. Eu não usava desodorante na época, né? Porque eu era muito criancinha ainda. Sim. Mas assim, cheirinho de sabonete, sacou? Sem uma gota de suor. Sem uma... E os meus amigos Nossa. tudo chegando já suado, no calor, fedendo já. Eu não, chegava cheirosinho, rapaz. Falei, nossa senhora. E ainda dava tchau, né? Que era sempre assim, tchau, tio Gilson. Que é o tio da perua. Isso, na hora de descer, né? A hora que descer, tchau, tio Cara, Gilson. parecia que tava descendo do avião, né, cara? Falei, você pode pegar minhas malas, tio Gilson, por favor? Meu Deus, que insuportável você, cara. Então é isso, gente. Mentira compensa. Mintam bastante, tá? Vamos continuar aqui com a história da Caô. Principalmente se você quiser ganhar aumento de salário. Mente pro seu chefe, fala que uma empresa Isso. chamou. Aí, tudo mentira. Aí Toma você vai lá. cuidado. Eu só toma cuidado e fala, tá bom, vai, né? Não, você tem que garantir. Você fala que isso é bom. Porque se for mais ou menos, não faz isso, não. Vamos lá, Kaori. Então, a Kaori tava contando aqui, só, né, trazer de volta, Roca. Tava contando que ela era de escola pública, mas ela tinha um plus aí que ela ia e voltava de perua. Ela falou 28 segundos, a gente acabou de falar 1 hora. Aqui também, o tempo também é relativo aqui, Roca. É 10 segundos de história. 28 minutos de bate-papo. Vamos lá. Porém, por algum motivo que até hoje eu não sei, a gente tinha que ficar esperando mais ou menos uns 20, 30 minutos, o que na minha cabeça era entre 3 e 4 horas. Ela era, é isso aí, Roca. Acho que a perua dela era a perua que dava a volta ao mundo, né? Uma volta ao mundo, né? 4 horas, numa bomboniere na frente da escola, pra chegar a perua, assim, depois da aula a gente ficava lá esperando. E eu era uma criança um pouco estranha, assim, então não tinha muitos amigos na escola, mas eu queria me enturmar. Eu fazia alguns... Só fazendo a gente tava falando de que o diabo é ardiloso e coloca coisas
pra acabar com a vida das pessoas, né? Como a gente tava falando do fliperama lá. Cara, você não sente a mesma vibe da Bomboniere? A Bomboniere, né, tipo assim, tem a escola de pessoas tentando largar o fumo e aí tem um bar que vende só cigarro na frente dessa escola. Não é uma parada assim? Cara, que eu acho muito errado a vibe da Bomboniere, porque, tipo assim, é isso. Cara, a criança sai... E principalmente na nossa época que doce era barato, cara, eu lembro de comprar bala de 1 centavo. Eu ia com os amigos do prédio lá, a gente falava que a gente ia fazer a festa. Aí a gente chegava no Bomboniere, pegava, sei lá, quando a gente tava assim, nossa, luxando, pegava R$1 de salgadinho a granel, que inclusive eu fiquei sabendo que isso é meio coisa de São Paulo. Aqui, se eu não me engano, em Londrina, o pessoal não conhece isso. Não, pelo menos com algumas pessoas que eu falei. Não sabe o que é bom, Roca. Não sabe o que é bom. Não sabe o que é Nossa, cara. Nada como aquele saco, você vê aquele saco de um isopor cor amarelo, que o cara, você fala assim, mano, hoje eu vou luxar, me vê aí 300 gramas disso aí, de cebola. Vem um travesseiro porque o bagulho é muito leve. Deixa eu falar, fazia muito tempo, Roca, quando eu comprava isso aí. Acho que muito provavelmente desde a época da escola. Aí esses dias eu fui no mercado municipal aqui, da Lapa, aqui perto de casa. E tem pra comprar a granel assim. Roca, tipo, eu comprei 50 gramas. Vem muita coisa. Vem muita coisa. É muito leve, cara. É muito, sério. É muita alegria, cara. É muito leve. Cara, é tipo assim, basicamente cara, é uma película minúscula muito aerado, né? Sei lá. E aí a gente sentava pra comer lá, pegava uma tubaína, e aí no final a gente pedia uns doces, e eram umas balinhas assim, cara, era 1 centavo. Tipo assim, pegava, sei lá, 4, pegava 5. E eram umas balinhas pequenininhas, mó delícia, e era 1 centavo, cara. Então assim, Bomboniere na frente da escola... Não era um bagulho tipo assim, hoje, por exemplo. Hoje você tem que gastar, a criança vai na Bomboniere lá, tem que deixar R$70, né? Isso. Mas antigamente não, cara. Qualquer trocadinho que seu pai desse, você vai lá que nem um viciado de açúcar lá. Fala, moço, me dá umas balas aí, me dá umas balas. Vou te falar, Roca, que quando... Eu, assim, vamos lá. Aquela coisa, né? De sempre, né? A origem humilde, não sei o quê. Já conhece. Aquela coisa. Eu fui no dentista pela primeira vez... Já mais adultinho, assim. Sim. Adultinho não, eu era criança ainda, né? Eu tinha meus 7, 8 anos de idade. E foi logo depois... Inclusive, só fazer um parênteses, né? No caso é um colchete, sei lá, uma chave dentro do parênteses. A primeira vez que você foi, você não sentiu que, tipo assim, mano, o que é isso aqui? O que é um... Parecia, eu me senti assim, era um misto de me sentir muito rico... E me sentir assim, tipo, mano, o que acontece nesse lugar aqui? Porque, cara, era um negócio tão absurdo de diferente pra mim, ir no dentista quando eu era criança, tanto é que eu fui, sei lá, uma vez, eu acho, a cada 15 anos. Só depois de velho eu comecei a tratar com o meu próprio dinheiro, mas assim, quando eu era criança, isso, cara. Eu acho que eu tenho uma memória de ir uma vez só quando eu era criança. Não, eu tive que, assim, então, eu fui no dentista do postinho, né? Do público, né? Postinho de saúde, né? E aí era meio assim, não era bagacento, mas era simples, assim. Era um dentista simples, não tinha nada demais, assim. Então, eu me senti meio num laboratório mesmo, assim. Mas assim, e eu achava meio deprê, porque eu lembro que era muito cedo, Roca. Era muito cedo. Ah, sim. Muito cedo. E eu ficava... Eu desde criança, eu tenho esse probleminha aí de acordar cedo. Eu fico depresaço se eu acordo antes do sol nascer, ou quando o sol tá nascendo, assim, eu fico meio deprê. E eu lembro que eu ficava deprê esperando lá pra ser atendido no banco de madeira da recepção lá, eu ficava meio depresinho, assim. Frio, né? Essa lembrança, frio, exato, frio, assim, e tal. Então, e eu fui quando eu tinha já meus 8 anos de idade, então, assim, Cavaleiros do Zodíaco tava com tudo, né? E tinha uma bala, não sei se você vai lembrar que a embalagem era vermelha. Talvez você não vai lembrar, acho que você era muito novinho, Roca. Eu sou um pouco mais velho que você. Enfim, se você lembrar, me diz. Mas era uma embalagem que vinha com... Ela era vermelha, a embalagem. E ela vinha com uma figurinha compridinha. Para você colar no álbum de figurinha dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas isso era bala ou era chiclete? Tô tentando lembrar se era uma bala, chiclete, tipo, que tinha chiclete dentro, ou se era só a bala. É, eu acho que era, se para, uma coisa assim, cara. Pode ser. Não é aquela quadradinha, não, né?
Não, eu lembro que era uma Não, era uma bala durinha mesmo. E Tipo que a Free dentro Gels, tinha por alguma exemplo. coisa. Não era um Free Gels, era uma bala tipo... Sabe aquela bala Kids de hortelã? Uhum. Que é durinha? Sim. Então, ela tinha um recheio durinho também, só que era um recheio mastigável, assim. Tá, Era isso, essa bala. Depois eu vou procurar aqui e vou ver se eu acho. Mas enfim. E aí, eu, Roca, assim, eu viciei nessa bala. Tanto pela bala, quanto pela figurinha, pra completar o álbum dos Cavaleiros do Zodíaco e tudo. Enfim, o que acontece é que eu fui no dentista com 8 anos de idade, a hora que eu abri... a hora que eu abri minha boca... Saiu o yoga da... Cara, a dentista ficou horrorizada, assim. Porque eu tava com muita carioca. Exatamente, cara. O moleque tá Eu tô vivendo rindo, mas é muito triste isso, tá? É triste, muito caralho. triste, cara. O cara tá vivendo a dieta dele, é bala e... Sem contar que, cara, assim, eu vejo meus sobrinhos, por exemplo. Cara, assim, eu imagino que as meninas aí também. Mas meu sobrinho, tipo, cara, a primeira vez que ele foi no dentista, ele tinha, sei lá, 2, 3 aninhos, assim. Foi muito cedo. Assim. Assim. A gente faz... A Luísa usa aparelho. Então, sacou? Sabe, tipo... Eu, primeira vez, tinha 8 anos de idade, sabe? Não, quando eu tinha... É isso, eu fui mais ou menos nessa época também. É a única vez que eu lembro de ir. E eu não sei o porquê... Talvez minha mãe tenha me levado no postinho, mas eu não lembro... Não lembro se era postinho, se era... Enfim, outro lugar. Mas eu lembro de uma memória de minha mãe falar assim, mãe, tô com dor no dente. E a minha mãe... Tinha um... Cara, tinha um... Eu já sei o que é. É um potinho, assim, marrom que você põe no algodão e fica mordendo. Sei lá que porra que era. Acho que era... Acho que é xilocaína, Roca, isso daí. Talvez xilocaína. É tipo assim, ó, tá doendo... Morde isso aí ele vai morrer, o nervo vai morrer. E aí, quando voltar, nem vai estar mais doendo, você nem vai lembrar mais, sabe? Tipo, e era isso, cara. A gente pingava isso e falava, não, beleza. E no dentista? Até parece. Que isso? Gastar tempo com isso aí. Eu tive também esses casos, tá? Eu lembro que eu tive um dente uma vez, é dente de leite, tá? Mas eu lembro que eu tive um dente que ele foi tão comido pela carioca. Dente do fundo. Que ele foi tão comido pela carioca. Tá parecendo um balde, né? Parece um estádio, assim, sabe? Eu lembro desse dente, cara. Eu lembro. Ai, caralho, velho. E eu era uma criança um pouco estranha, assim, então não tinha muitos amigos na escola, mas eu queria me enturmar. Eu fazia alguns esforços para que isso acontecesse. Então, por exemplo, de vez em quando, eu comprava um chiclete e deixava assim, ali na bomboniere, achando que alguém ia pegar, saber que era eu e querer ser meu amigo. Não sei por quê. Tadinho. Onde que a cabeça da criança vai, né? Nossa, né? Porque, senhora, tipo, cara, olha o sistema. Tipo, caraca, eu vou comprar um chiclete, eu não vou comer esse chiclete, eu vou deixar ele na bomboniere. Alguém vai olhar e vai falar, nossa, esse chiclete é da Kaori. Deixa eu entregar pra ela e aproveitar e fazer amizade com ela. Fazer amizade com ela. É isso mesmo que ia dar. Onde que vai? Amigo, não sei por que eu pensava isso. Mas enfim, a vibe era mais ou menos essa, várzea total. Os tios da perua acreditavam que as crianças iam ficar esperando lá. A gente ficava largado na bomboniere, comprava doce pra caramba e ficava esperando, assim, no meio fio da calçada, alguém chegar pra buscar a gente. Certo dia eu achei que seria muito legal fazer uma mágica pra impressionar os meus coleguinhas. E aí todo mundo ia me aplaudir, e aí ia ser super legal, nossa, super bacana, ia ser ovacionado. Que dó dela, mano. Ela tentando tudo pra impressionar, pra alguém notar ela, né? Comprando bala pros outros, fazendo mágica. Nossa senhora. Kaori, de duas uma. Ou seus amiguinhos eram muito... eu ia falar um palavrão aqui, mas não sei se eu ainda tô mostrando ou não pra minha filha. Mas ou eles são muito bobos, ou Kaori, ou você era insuportável.
Aquela criança que ninguém quer fazer amizade. Vou apostar na primeira, tá? Quero acreditar que você era uma menina muito especial, muito legal. Olha, pagava Roca, chiclete pros amiguinhos. Eu não sei, viu, Roca? Olha... Ó... Sabe aquela criança que quer ser muito seu amigo? E aí ela tá toda hora com você. Muito toda esforçada, né? Muito esforçada. E aí chega no intervalo, você quer ficar com os outros amigos, chega com a criança. E aí, cara, o que a gente vai fazer hoje? O que vamos fazer juntos? Não, então, amigo, não vai ter juntos. Não tá tendo juntos hoje. Hoje não tem. Hoje não é dia de ter juntos. Hoje é dia de ter separados. Amanhã talvez. Essa criança. Cara, eu só não fui essa criança porque eu tinha o desenho ao meu favor. E a nerdice também, né? Eu encontrei os meus iguais na escola. Então, porque o nerd, ele se conecta assim, como imã, né? Você vai passando e os nerds vão se conectando. E também por causa do desenho, né? Porque aí eu assim como já lá no... Acho que foi aqui no Frango, né, que a gente falou que na escola o desenhista, ele é o tatuador, né? Fazendo a analogia aí da cadeia. Então eu era o tatuador da escola. Então eu fazia a capa de trabalho e tal. Então assim, eu transitava entre os grupos. Mas se não fosse isso, cara, eu sei. Eu já ganhei notas excelentes. Eu já ganhei notas excelentes na matéria Educação Artística por causa de você. De desenho que você fez pra mim. Aí, cara, eu possibilito aí. Eu devia ter cobrado na época. Eu devia ter ido além, entendeu? Eu devia ter comercializado. Mas você era bobo que nem a Kaori, Roca, não? Você só queria ser amigo das pessoas. Eu só queria ser amigo. Eu sou tipicamente aquele moleque nerd do filme americano, sabe? Que o cara pede pra fazer a lição de casa, aí você fala, nossa, somos amigos agora. E aí chega no baile e a pessoa cagou pra você, né? É isso. Sai daqui, cara. Seus desenhos não servem pra nada aqui, cara. Sai daqui. Exatamente. Certo dia eu achei que seria muito legal fazer uma mágica pra impressionar os meus coleguinhas. E aí todo mundo ia me aplaudir. E aí ia ser super legal, super bacana. Ia ser ovacionada. Ia ser super popular na escola. Só que eu esqueci de um detalhe, né? Qual seria essa mágica? Não sei, não pensei. E aí na hora, assim, eu fui só ali no meu feeling mesmo. Eu resolvi que eu ia comprar um salgadinho, esconder uma moeda que eu tinha no meu bolso, daquelas gordonas de 5 centavos, dentro do salgadinho. E dali eu ia fazer o meu freestyle. Ia imaginar alguma coisa. Chamei todo mundo assim, falei, gente, vem aqui, que eu vou fazer uma mágica e vai ser super legal. E na minha cabeça a mágica ia consistir no seguinte, eu tava comendo o salgadinho, meu Deus, do nada, uma moeda dentro do salgadinho. Que grande surpresa, o que eu vou fazer com ela? Vou comer, ha 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 ha. Só que o plano era esconder a moeda debaixo da minha língua, né? Se por acaso, criança, se você estiver ouvindo isso, não faça isso, tá? Em hipótese alguma. Já sabemos pra onde essa história vai caminhar e ela não acaba bem. Se a gente tá contando ela aqui, é porque com certeza a mágica não deu certo. Olha aqui pro tio, né? Olha aqui pro tio. Olha aqui Esse pro tio. programa chama Olha aqui Troféu Cocô. Troféu Cocô. Não é troféu sucesso. Não é isso. Aqui nós não falamos sobre sucesso. Aqui não é um podcast de coach de sucesso. Aqui é a vida real. Aí a gente fala no chão da vida, entendeu? Isso. E assim, não coloque moedas na boca, porque a moeda passou na mão de 1 milhão de pessoas. E isso dá errado. Então tá bom. Você chegou a já engasgar com alguma coisa assim quando era criança, Roca? Eu já engasguei com moeda, tá? Você já engasgou com moeda? Caralho, velho. Puta. Coloquei moeda na boca, fui sair correndo e engoli a moeda. Eu tinha meus 4 anos de idade, cara. Assim, aí meus pais me salvaram. Eu não lembro de ter engolido ela, mas tem uma zoeira que meus irmãos fizeram comigo, que era, eu tava com alguma coisa na boca e, se eu não me engano, era um pregador. Eu vivia com esse pregador na boca e tal, coisa de criança, né? E aí, eu lembro dos meus irmãos falando, tipo assim, eles sumiram com o pregador. E aí, eles falaram, cadê o pregador? Aí, a minha irmã começou a falar, você engoliu. E aí, cara, eu, muito facilmente sugestionável, eu acreditei.
Eu falei, caralho, eu engoli um pregador. Pedaço de madeira, um pregador. Um pedaço de madeira. E aí eu fiquei em pânico, cara. E eu acho, assim, o pouco de memória que eu tenho desse momento é que eu chorei muito. E eu acho que meus irmãos... Aí eu lembro de meu irmão tentando desfazer a brincadeira, que eu acho que eles acharam que não ia ser tão... Não ficaria tão em pânico. Mas, cara, foi isso. Tipo, eu fiquei em pânico depois. Porque eu vejo isso fazendo com a minha filha, por exemplo. A Helena, ela tem muito esse hábito de colocar coisas na boca, né? De mão. Qualquer coisa, mano. Que ela tiver na mão, ela roupa e tal. E aí eu tenho que ficar criando essas histórias pra... Falar assim, você viu? Tinha uma criança que tava mastigando o lápis... E aí um pedaço da madeira do lápis caiu no coração dela. Da garganta cravou no meio do coração, assim, ó. O coração parou, ela morreu. Sabe, tem que inventar umas histórias assim pra ela parar. Então, ó, Helena, tá vendo, né? Seu pai inventou essa história. Mentira, tá? Pode colocar lápis na boca, pode fazer o que você quiser. Vamos lá, Kaori, continua. Tá vendo, gente? Eu engoli risadas e... Enfim. Na hora que eu fui fazer isso, eu coloquei a moeda dentro da minha boca. Levantei a cabeça e na hora que eu levantei, eu percebi que eu esqueci de esconder a moeda debaixo da língua. E aí eu só senti, assim, ela em slow motion, descendo pela minha garganta. E no momento que ela ia descendo, a minha vida ia passando pelos meus olhos. Eu comecei a entrar em pânico, obviamente. A moeda só desceu como se fosse um comprimido. O meu olho ficou do tamanho de uma ervilha minúscula. Comecei a suar frio. Olhei para as pessoas ao meu redor e elas esperando alguma reação. E a minha reação foi chorar. E aí eu fiquei lá chorando em desespero, achando que eu ia morrer. Até chegar algum adulto responsável depois de um tempão. E eu lembro até hoje claramente da sensação de que eu literalmente ia morrer ali naquele momento. Enfim, depois disso, né, foi só ladeira abaixo. Os tios da Pira me levaram pra casa, tiveram que explicar pros meus pais que eu engolia uma moeda fazendo uma brincadeira. Que brincadeira é essa, Kaori? Pois é, fingi que eu ia engolir uma moeda. Tive que ir no pronto-socorro tirar um raio-x basicamente do meu tronco todo. Eles descobriram que a moeda sim estava alojada no meu estômago. E a recomendação do médico foi simplesmente que a minha mãe monitorasse todas as minhas idas ao banheiro. Então, toda vez que eu ia no banheiro fazer o número 2, a minha mãe tinha que ir lá fazer uma perícia científica para ver se a moeda tinha saído. E assim, depois de umas 2 semanas sem nenhum sucesso de encontrar a moeda, ela desistiu. E acho que a moeda acabou se dissolvendo dentro do meu corpo. Eu não sei o que aconteceu. Kaori, eu preciso dizer, Kaori. Kaori. Eu queria dizer que você tem um presentinho aí guardado ainda. Cara, imagina essa mãe, mano. Puta, criança é foda, né? Nossa Senhora. Essa mãe tendo que abrir cada toroço procurando a moedinha premiada. Toda vez lá. Mãe, fiz cocô. Vamos ver se tá premiado isso aí. Né? E é sempre a mãe. E é sempre a mãe. É sempre a mãe. Você vai pedir pro pai pra... Não, vai lá. Já saiu. Porque a mãe já sabe que o pai vai fazer bem mal feito. Então ela fala, nem vou pedir. Porque senão ele vai olhar da privada mesmo. De cima da privada, vai falar, não tem nada. Isso não fica com nojinho, né? Isso não fica com nojinho. Então... Caramba, que mãe, cara. Mas pelo menos a mágica deu certo, né? Ela não olhou por essa perspectiva. A moeda desapareceu mesmo. A moeda desapareceu. É isso. Eu fico imaginando as crianças chegando em casa. Mãe, tem uma amiga que é mágica. Eu quero ser amiga dela agora. Tá bom.